Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Vamos aí continuar o nosso estudo do Catecismo de Heidelberg, que temos realizado aí de forma remota, né, via YouTube. Mas antes de nós retomarmos o estudo, eu queria fazer algumas considerações com os irmãos sobre o último decreto, né, que foi publicado na terça-feira e passou a valer ontem, dia 12, se estende aí os seus efeitos, que tem data marcada até o dia 19, no que diz respeito às igrejas, e até dia 20, no que diz respeito a alguns outros estabelecimentos. Acredito que todos os irmãos já têm conhecimento, né, da decisão do município de certa forma, atenuar ou agravar aí as medidas no que diz respeito a evitar a disseminação, o contágio, né, do vírus do Covid-19. Nós sabíamos que seria possível, né, até por isso adotamos um retorno gradual, né, não retomamos todas as atividades de imediato. E embora nos entristeça muito nós percebermos que falte um pouco do poder público sensibilidade no que diz respeito ao culto, né? Eles não se importam ou não consideram essencial o culto. Nós entendemos que neste primeiro momento nós devemos aí nos submeter a estas medidas, haja vista as circunstâncias em que nós estamos vivendo, né? E o aumento de casos de contaminação e o crescente aumento no número de mortos de forma mais acentuada nesses últimos dias. Então esperamos que seja uma medida realmente provisória e que o pico desta enfermidade ela venha logo a passar pela nossa cidade, nós possamos então retornar à normalidade. Então, deixar claro aos irmãos que nós não vamos funcionar neste domingo presencialmente, como estávamos funcionando já há algumas semanas, mas vamos ter as programações online, né? Eu sei que talvez você, assim como eu, entenda que isso é uma ferramenta, né? E longe de ser o ideal, é o que nós temos, né? O desejo, acredito que de todos os irmãos que amam a Deus e amam a sua igreja é de estar juntos, é de estar congregados, é de podermos cultuar de forma comunitária. Mas eu espero em Deus que isso, após esse declínio desse pico, nós possamos então novamente cultuar juntos, tá? Eu manifestei uma certa insatisfação com o governo no grupo da igreja por conta de considerar incoerente, né, manter a inauguração de praças e de obras e fechar os templos. Nossa ideia seria de que se apenas resumissem as atividades ou diminuíssem as atividades, como nós temos feito apenas uma atividade durante a semana, já seria o suficiente, né? Mas nós cremos que isso vai passar em breve e esperamos sim que quanto antes nós possamos estar reunidos. No mais, entendam, as circunstâncias elas são de fato preocupantes. A quantidade de mortos tem de fato crescido de forma rápida, né? O número de novos casos também. Então, por favor, tenham precaução, tenham cautela, não ajam como se nada estivesse acontecendo, porque é uma enfermidade, não é grave na grande maioria dos casos, mas quando se torna grave é de fato perigosa. No mais, nós sabemos que é o Senhor que nos guarda, Ele é soberano sobre todas as coisas. Então sejamos prudentes, sábios e glorifiquemos a Deus com a nossa vida, com o nosso testemunho, com as nossas palavras, tá bom? Então vamos lá.
Vamos à pergunta de número 40, né, do nosso catecismo. A pergunta diz o seguinte: por que foi necessário que Cristo se humilhasse até a morte? Ora, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele foi julgado na presença de Pôncio Pilatos, como nós vimos na terça-feira. Isso resultou na sua crucificação, na sua morte no Calvário. E a pergunta é, por que a morte era necessária? Será que a humilhação do nascimento, da encarnação, a vida de humildade, né, o bom testemunho, a vida perfeita do Senhor Jesus Cristo já não seria suficiente para a nossa redenção? Por que ele precisou humilhar-se até a morte? A resposta é: por causa da justiça e da verdade de Deus. A satisfação pelos nossos pecados não poderia ocorrer de outra forma senão pela morte do Filho de Deus. Essa questão é importante porque ela vai vincular a efetividade da obra do Filho à sua morte, não é? Era necessário que ele morresse. Não apenas a humilhação na vida, no nascimento, deixar a sua glória, vir e pregar o evangelho, dar bom testemunho, ser um modelo, ser um exemplo. Não era necessário que ele morresse. Ele nasceu para morrer. E por quê? Para satisfazer a justiça e a verdade de Deus. Por causa da justiça e da verdade de Deus. Para satisfazer a sua justiça. Vamos lá. Gênesis. O ponto onde tudo começou, não é? Capítulo 2, versículo 17 diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós, presbiterianos de ordem cristã reformada, cremos no que nós chamamos de teologia do pacto. O que é teologia do pacto? Nós cremos que existem alianças, e há uma antiga aliança e a nova aliança. Na verdade, existem outras alianças dentro da antiga aliança e a nova aliança com Cristo Jesus, no seu sangue. Mas, em especial, a primeira é uma aliança que nós chamamos de pacto das obras. E qual é o significado de um pacto? O pacto, ele tem compromisso de ambas partes e ele tem consequências, não é? E benesses. No caso desta aliança que o Senhor Deus firma com Adão, a benesse é continuar vivendo na presença de Deus, em harmonia e tendo do Senhor tudo que lhe era necessário. A vida. Quais as consequências deste contrato, deste pacto? A morte. Se comer do fruto, certamente morrerás. Né? Nós encontramos essa linguagem, essa teologia fluindo das Escrituras. Há um pacto, o Senhor Deus fez uma aliança. E perceba que, ao fazer essa aliança com Adão, que é o cabeça sobre a criação, inclusive sobre a sua esposa, todos os demais, eles serão impactados pelo resultado do não cumprimento desta aliança. Não é? Veja se não é de fato. Adão pecou. E agora? Todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. Todos nascem em pecado. Adão foi formado bom, sem pecado. Mas por causa dele, não apenas a humanidade caiu, como a criação também. Não é? Então, sim, o conteúdo deste contrato prometia vida perfeita no caso de obediência e morte no caso de desobediência. Algumas pessoas vão dizer: mas ele não morreu. Morreu. Ele passou a morrer fisicamente, ele morreu espiritualmente, e se não fosse salvo por Cristo Jesus, morreria eternamente. Então a morte, ela torna-se uma realidade após a queda. O sacrifício do animal para fazer vestimentas já prefigura aí um caminho de redenção. A promessa do Filho, no capítulo 3, também vai prefigurar esta nova aliança, tá certo? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, na verdade, para o capítulo 2, versículo 17 de Gênesis, é que o contrato, ele tinha uma exigência: obediência perfeita ou morte. Se não há obediência perfeita, a morte é a consequência natural. Então, todos aqueles que estão em Adão herdaram dele morte. E a única forma de sanar as consequências deste contrato
seria pela obediência perfeita, tá bom? Então, como é que nós vamos entender isso? Veja a dinâmica que nós vamos encontrar mais adiante, em Romanos, não é? Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4 diz o seguinte: porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A ideia é, por causa da lei, por meio da obediência, perceba que a obediência, ela resultava em vida e a desobediência em morte. Mas agora, a lei, a obediência, ela não pode mais resultar em vida por causa da enfermidade da nossa carne. Nós não podemos mais obter vida pela obediência, porque nós já nascemos em pecado. Tá? E este é o ponto fundamental. Nós não podemos mais obter vida pela obediência. A lei, e eu preciso dizer isso com muita clareza, o apóstolo Paulo vai tratar disso com profundidade em Gálatas, a lei não pode salvar a ninguém. Ninguém pode ser salvo pela obediência dos mandamentos. Ninguém. Porque a nossa carne está enferma, nós nascemos em pecado. Então esse é um ponto fundamental, que vai justamente nos esclarecer por que o Filho de Deus precisou morrer para nos redimir, certo? Então vamos lá. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 diz, a respeito da morte de Cristo: achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então perceba, no que falha o primeiro Adão, nós não podemos mais ser redimidos. Então foi necessário que o Filho de Deus fosse encarnado, tornar-se homem era fundamental para que ele pudesse ser o novo ou o segundo Adão, como é a linguagem do apóstolo Paulo em Romanos, que é a necessidade de um segundo Adão, para que por meio da justiça deste segundo Adão, nós que estamos debaixo da nova aliança, obtivéssemos justiça da parte de Deus, e uma justiça que procede não de lei, de obediência, mas de fé, tá? Veja, o primeiro Adão, queda, condenação. Aos que estão debaixo do pacto das obras da primeira aliança, por causa da desobediência de Adão, eles herdaram morte. Então todos nós nascemos condenados à morte, mortos espiritualmente, mortos e tendo a morte como uma consequência inevitável após o nosso nascimento, e a morte eterna como sendo uma consequência dos nossos pecados. Em Cristo, na nova aliança, no segundo Adão, nós obtemos justiça pela sua morte. Por que pela sua morte? Veja, a exigência da primeira aliança era obediência perfeita ou morte. Aí Cristo nasce como homem, sem pecado, porque é um nascimento por uma obra extraordinária do Espírito Santo. Então ele nasce à semelhança do primeiro Adão, sem pecado, e ele vive sem pecado, não cometeu pecado algum. Aí você pode parar para pensar, mas se ele não cometeu pecado, ele não está debaixo da primeira aliança, ele não merece condenação, porque ele obedeceu perfeitamente. De fato, ele não merece condenação. E por que ele morreu? Pelos seus próprios pecados? Não, pelos nossos. Por que foi necessário que o Filho de Deus padecesse até a morte? Para nos livrar desta morte, que era nossa morte, que nos pertencia por causa dos nossos pecados, por causa do pecado do primeiro Adão e dos nossos próprios pecados. Então ele viveu de forma perfeita, sem pecado, não merecia morte, mas foi entregue e se entregou voluntariamente à morte para morrer a nossa morte. A morte que era nossa por direito. Aí nós cantamos aquela música: pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. E de fato, a morte que foi colocada sobre ele era nossa por direito. E agora nós recebemos vida por meio dele. Pela sua morte, pelos seus ferimentos, nós fomos sarados. Então, era necessário, não apenas que ele fosse um exemplo, era necessário que ele morresse,
Por quê? Porque é uma morte substitutiva, é uma morte vicária, né? Derramamento de sangue era necessário para remissão de pecados. Ele morreu, se entregou para que nós saíssemos debaixo da primeira aliança, da aliança de obras, e agora estivéssemos debaixo de uma nova aliança, que é a nova aliança no seu sangue. Nós vivemos debaixo da graça. A lei não pode salvar. Não podia na antiga aliança, isso precisa ficar bem claro. E nem pode. Depois da queda, a lei não salva ninguém. Apenas a promessa, apenas o Cristo prometido é quem pode nos salvar. Então, ficamos aí claros esta primeira parte. Por que era necessário que ele se humilhasse até a morte? Primeiro, para satisfazer a justiça de Deus. O contrato exigia perfeita obediência ou morte. No caso, Cristo cumpre a justiça obedecendo perfeitamente e morrendo em nosso lugar. Então nós somos justificados pela sua morte, por causa da morte dele, né? E nós vamos ver brevemente também a próxima questão, tá? A questão de número 41, tá bom? Veja aí. A questão de número 41, ela diz o seguinte: por que foi ele sepultado? Nós vimos que a morte era necessária. Sem a morte de um redentor, de um mediador, nós não teríamos justiça, né? Então era necessário que o Filho de Deus morresse. Porque nós já vimos essa questão. Se fosse um homem qualquer, não poderia nascer sem pecado e nem representar toda a humanidade, representaria a si mesmo. Mas nós sabemos que pela obediência nenhum homem pode salvar-se. Então teria de ser o Filho de Deus, tanto para poder cumprir a justiça, como para poder suportar a ira, né? E a questão de número 41 traz essa outra abordagem no que diz respeito a um acontecimento histórico, não é? Por que foi ele sepultado? Essa pergunta, não é? Veja, a resposta do catecismo é: o seu sepultamento testifica que ele realmente morreu, tá? Ora, ele morreu. Não, ele não fingiu, ele não ali simulou, ele morreu de fato e ficou morto por alguns dias, nós sabemos. Isso é anunciado nas escrituras por meio dos profetas. Veja Isaías capítulo 53, versículo 9: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Perceba, o próprio sepultamento havia sido predito de forma profética. Mais de 400 anos antes do seu nascimento, já havia sido dito a respeito dele, tanto o seu sofrimento, a sua morte, como também o fato dele ser sepultado, tá? Outra referência que vai nos trazer o relato da sua sepultura está no Evangelho de João, capítulo 19, você pode ver, eu vou colocar as referências, de 38 a 42. Ali nós vamos ter toda a narrativa que apresenta o processo de preparação do corpo de Cristo para ser sepultado. Então, assim, a Escritura trata como sendo algo factual. Cristo foi sepultado. Seus discípulos foram testemunhas, e muitos ainda não receberam de forma assustadora a sua ressurreição, mesmo o Senhor havendo-a predito, não é? Mas ele ficou de fato morto. Alguns abandonaram os irmãos, entristecidos, se dispersaram, não é? Cristo morreu, e para alguns a sua esperança havia acabado, mesmo Cristo havendo predito a sua morte e ressurreição. Veja ainda Atos capítulo 13, versículo 29, diz: e havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Sim, meus irmãos, é um fato claramente bíblico. Cristo foi sepultado. Ele foi morto e foi sepultado. E é algo que já gerou alguma polêmica ao longo da história, mas hoje nem gera tanto. As pessoas não batem mais a cabeça com isso. Pelo menos os historiadores sérios, eles não negam mais a existência do Cristo. O Cristo histórico, de fato, existiu. Nós cremos porque é revelado e não porque a história não tem como negar, né? A história não tem como negar porque é verdadeiro, certo? E
Em 1 Coríntios tem algo mais importante também. Capítulo 15, versículos 3 e 4 diz o seguinte: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. É conteúdo da pregação do apóstolo Paulo. Ele entrega o que recebeu. E o que ele recebeu? Ele recebeu que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Por que é importante nós anunciarmos e defendermos o sepultamento do Senhor Jesus Cristo? Porque é a verdade das Escrituras. Foi anunciado pelos profetas, é apresentado pelos evangelistas e também vamos encontrar em todo o Novo Testamento como sendo algo de fato. Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e esse é o testemunho que nós damos a respeito dele. Ele morreu pelos nossos pecados, mas está vivo. Tá? Então sim, o seu sepultamento testifica que de fato ele morreu. Cristo morreu pelos nossos pecados, né? Isso é uma verdade fundamental ao Evangelho. E aí, nós não temos tempo, mas isso vai mover uma série de discussões, né, a respeito da divindade, né, e como assim Deus morre e tudo mais. Nós podemos sanar essas questões analisando aí a dupla natureza do Filho. Ele é Deus e homem. Então, nós podemos afirmar pelas Escrituras que Cristo morreu. E é uma obra que é particular ao Filho. A morte é uma obra que é particular do Filho. E o Pai o ressuscita no poder do Espírito Santo. A Trindade trabalha conjuntamente, mas essa especificidade da morte é uma obra exclusiva do Filho. Então o Filho morre. E isto é verdade tanto porque nós podemos observar os relatos, como porque está revelado. Primeiramente pelo que está revelado. Se você tem interesse em analisar um pouco mais essa questão da morte de Cristo, dos acontecimentos que sucederam em torno da sua morte, eu tenho uma obra para recomendar. Eu não tenho ela, mas eu vou recomendar para vocês. Eu estou procurando aqui, encontrei. Evidências que exigem um veredito. Se você puder procurar, o autor é Josh McDowell. Ele vai avaliar e vai apresentar as características do relato da morte e da ressurreição de Jesus Cristo e como este relato ele é verídico, baseado na análise do texto e também na forma com que se desenrola esse relato, tá bom? É uma obra muito legal, então se você pode pesquisar e fazer a leitura, você vai gostar muito. Evidências que exigem um veredito, de Josh McDowell. Se eu encontrar o e-book, eu vou compartilhar com os irmãos, tá bom? Então, que o Senhor nos abençoe. Lembrando, neste domingo, excepcionalmente, nós não teremos o culto dominical no templo, mas teremos as devoções pela manhã e à noite, tá bom? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor sustente a nossa fé em meio a dias tão complicados, né? Que o Senhor nos dê uma boa noite também, nos guarde e nos livre de todo mal. Até mais, queridos.